amor e Pai de bondade, Senhor, meu Deus, meu Pai. Ai, querido, visita, Senhor, os empresários, Senhor, meu Deus, meu Pai. Ai, glorioso e santo, repreenda, Senhor, Pai amado, essa pandemia, Senhor, aonde estão, Pai querido, aqueles teus escolhidos, Senhor, te servindo, Pai, com verdade, com justiça, Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh, Pai, eu pelo menos tentando, Senhor, andar na justiça, andar na verdade, Senhor. Se mostra a eles, Senhor, que ainda há esperança, Pai, que ainda há esperança em Ti, Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus poderoso, Deus maravilhoso, santo, aleluia. Em nome de Jesus, ó Pai glorioso, Pai santo, Pai de poder e de glória. Oh, meu Senhor e meu Deus, meu Pai. Nós estamos clamando, Senhor, por uma nação, Pai. Pai querido e santo, que não tem, Pai querido e santo, Pai amado, discernimento, Pai. Que não tem, Senhor, meu Deus, meu Pai, entendimento, Senhor, meu Deus. Que só Tu, Senhor, é o único Deus, Pai, que pode, Senhor, livrar, que pode, Senhor, salvar, Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus santo, Deus poderoso. Oh, meu Senhor de Deus. Ah, Jesus, como Tu tens olhado este lugar, como Tu tens olhado essa família, Pai, como Tu tens olhado a Tua igreja, Senhor. Olha, Senhor, meu Deus, Pai querido, ao redor, Senhor, dessa cidade, Pai. Que aonde estiver, Senhor, meu Deus, meu Pai, alguém que ainda, Senhor, meu Deus, tem esperança em Ti, Pai. Oh, Jesus querido, Santo, nos mostra, nos envia até lá, Senhor, nos envia até aqui na Tua casa, Deus, para que eles venham, Pai amado, ser revestidos, Senhor amado, Santo, de força, de graça, Pai, porque é só na Tua casa, Senhor, que encontramos, Senhor, meu Deus e meu Pai, o fortalecer, Pai, a sustentação, Senhor, o revestimento, o renovo pela Tua gloriosa, maravilhosa palavra, Deus. Ah, maravilhoso Deus. Obrigada, Senhor amado, santo, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Pai querido, porque Tu tem respondido a oração da Tua igreja, Tu tem respondido a oração do Teu povo, Senhor. Oh, Deus amado, Deus poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Santo é o Teu nome, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, aleluia. Ah, meu Deus, todo espírito de enfermidade, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, seja repreendido, Senhor, e que meus filhos venham ser sarados, Pai, que meus filhos venham ser sarados, Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh, Pai glorioso, santo, dá vitória na Tua igreja, Pai. Oh, meu Deus, meu Pai, nós Te pedimos, nós Te agradecemos, Deus amado e santo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Graças a Deus, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Pai Senhor, Pai Senhor. Como está bem? Testando, 1, 2, testando, 1, 2. Cumprimenta a igreja, papai do Senhor. Amém, Jesus. Os irmãos abrem a Bíblia em João 5, capítulo 5. Versículo 5. João 5. João 5, versículo 5. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Deus seja louvado.
Amém? Amém. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando as águas é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te e toma a tua cama e anda. Assim Jesus está dizendo assim, que levante, toma a tua cama e ande. Se ele tinha muita fé, por isso que ele levantou, tomou a tua cama e levantou-se. E aqui na nossa igreja também é a mesma coisa. Levanta-te, toma a tua cama e ande. Jesus está aqui presente perante nós e perante todos aqueles que precisam. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Que todos eles tinham muita fé. E é só ter fé que Deus age em todos os corações, em todas as pessoas, e em todos, em geral. Amém. Glória que querido Deus, obrigado a Deus por nós estar aqui, Senhor Jesus. Oh Deus maravilhoso, Senhor Jesus. Tu és um Deus todo-poderoso, faz todas as coisas, Senhor Jesus. É só nós ter fé, fé que Ele faz. Oh Deus, Tu está aqui presente, Senhor. Está aqui dentro da nossa casa de oração, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és um Deus maravilhoso, sem tu não somos nada. Oh Jesus amado, obrigada, Senhor, por nós estar aqui. Tantas pessoas que querem estar aqui não podem, Senhor Jesus. Tomamos leite do hospital, tomamos várias drogas, Senhor Jesus. Mas nós estamos aqui presentes para orar por todas as pessoas que precisam, Senhor Jesus. Glória, 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 aleluia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus. Amém. E as palmas de logo, Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Salve a igreja para o Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu vou estar chamando os irmãos que vão estar fazendo o invário. Três. Graças a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a Deus por esse momento e louvar o nome do Senhor com o canto do número 15 da harpa cristã. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas por céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, morreu um dia.
Já vimos a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, deve o reino deste mundo, seguirão as suas leis, os sinais da sua lei, mas que mostram cada vez, vencendo o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Senhor. Amém, irmãos. Como os irmãos estão essa noite, amém? Todo mundo bem? Glória a Deus, vamos passar a paz do Senhor. Glória a Deus. Algum irmão tem um testemunho para dar essa noite? Pegou isso? Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém? Irmão tem? Certo, então gostaram. Ou vamos? Nossa, viu? Eu? Tem lá, tem a testemunha. Preciso citar nomes, mas não de Jesus. Glória a Deus. Peraí. Deixa a missionária aqui puxada da coisa do meu. Sexta-feira. Ah! Sexta-feira. Aleluia, Jesus. Não aconteceu nada? Glória a Deus. Sexta-feira. Aleluia. Peraí. Sabe que Jesus. Tá. Perdão, amados. Desculpem a previsão, eu estou ocupada. A minha cabeça não está funcionando. A minha cabeça não está funcionando. Tá certo, verdade. Os irmãos que já sabem, eu tenho teclado há muitos anos. E na sexta-feira, porque o Senhor está operando a nossa vida, eu teclado quebrou. Caiu no chão. Bate força. Parou de funcionar? Não, porque o Senhor é bom. Amém. O Senhor é bom, maravilhoso. E o Senhor enviou lá em casa uma pessoa. Ele começou a dar churrasco. Começou aí. O Senhor enviou uma pessoa, aparentemente, para sondar a minha vida, a vida dos irmãos, a vida do ministério. E a partir daí, como essa pessoa na verdade não tinha boas intenções, Satanás deixou uma brechinha aí ela entrou uma xícara, entrou um copo, o teclado caiu no chão, mas como o Senhor é bom, nenhuma dessas coisas foi atingida. O meu teclado, que eu tenho há 40 anos, Nossa! contando o tempo que ele está da Roseli, mais o meu, há 40 anos. Que é muito querido por mim, porque eu também falo com os louvores da igreja, não faz tempo que eu não falo com a igreja, mas é para isso. E os irmãos sabem que é uma coisa pecada esse lugar. Mesmo assim, Satanás está tentando para tirar a minha graça, o Senhor não deixou. E o Senhor já mostrou para a missionária Geni as verdadeiras intenções dessa pessoa. O Senhor, nós já estamos orando, nós já estamos caminhando, e sexta-feira era para ela estar aqui no culto do Senhor, não permitiu. Nem deu satisfações. Então, apesar de a gente ser meio esquecido, tá meio picado, a gente não lembrar que o Senhor faz de bom na nossa vida, Ele está sempre cuidando de nós. Amém? Agora, já que eu lembrei, alguém perguntou hoje, eu estou. Amém? Não? Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Está tudo bem, né? Graças A a paz do Senhor, irmãos e irmãos. Amém. Seja bem-vindo na casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo tenha paz, alegria, saúde. Amém, Jesus. Eu gostaria de dizer aos irmãos e às irmãs que eu fiquei 2 final de semana, um final de semana e uma sexta-feira, servi na casa do Senhor, mas sem a presença do Senhor eu não sou nada. Eu me senti bem domingo quando eu cheguei aqui na casa do Senhor. Mesmo com aquela gripe, que era um gripão. Que eu estive aqui, no posto aqui não deu certo. A pastora Geni me levou no Criciúma, daí lá em Criciúma, lá, no pronto-socorro. Daí, graças ao meu bom Deus, eu fui medicada, e dali para frente, Deus foi só me dando a cura e foi me sarando. Glória a Deus. Então, quando eu cheguei aqui no domingo, eu só disse: Senhor, eu não vim para te pedir nada, eu vim só para te agradecer em teu nome, Senhor. Senhor,
Quando eu digo sim, sim para ti, meu Senhor, eu quero saber que esse sim saia de dentro de mim, Senhor. Um sim com amor, um sim com compaixão, com respeito, com amor. E, então é isso, gente, que a gente tem que ter fé e coragem para enfrentar as coisas. Não desistir na primeira. Cai aqui, levanta ali, mas Deus está com nós. Eu estava muito mal, mas Deus disse: levanta-te, filha, levanta, eu te ajudarei, eu te darei a mão. Levanta dali e vamos até lá. Pede para mim. Ele disse, né? Pede para mim. Eu disse: Senhor, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? A minha filha não pode me levar. E eu estou ruim, Senhor. Eu não vou aguentar, Senhor. Essa falta de ar, Senhor, essa falta de ar. Parecia que eu ia morrer. Eu ia morrer. Daí, graças a meu bom Deus, você vê como meu Deus é bom. Ele é milagroso e me mostra. Ela foi e me respondeu: ô, irmã, tu está melhor? Eu disse: ó, irmã Geninha, eu não estou muito bem. Ela disse: tu tinha pronta, amanhã de manhã, no meio-dia nós vamos te levar para Cristina. Tu vai lá com nós, vai dar tudo certo. Eu vou pro dentista e a Loura vai contigo pro hospital. E eu respondi a ela: eu sozinha não vou. É só você, a Loura, fica comigo. Ela disse sim. Então o que eu tenho a dizer ao Senhor, o meu muito obrigado pela minha cura, mais uma vez. O meu muito obrigado. E só o que eu tenho para dizer para o meu Senhor, que o pastor ele já me deu, como os irmãos sabem, que eu fui curada pelo poder do amor de Jesus Cristo e pela confiança que eu tenho em Deus. Porque a gente tem que ser fiel a Deus, para Deus ser fiel com nós. Glória a Deus. Aleluia. Porque se nós não cumprirmos as palavras do Senhor, o Senhor não vai cumprir com nós. Nós temos que cumprir conforme nós prometemos ao Senhor. Se nós disser: Senhor, amanhã eu vou estar lá em tal lugar, levando a tua palavra, Senhor, nós temos que ir. Não adianta nós prometer e não fazer. Então, como eu disse, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, por mais uma cura, por mais que tu me saraste, Senhor. Daí eu disse agora, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, o meu muito obrigado, o meu muito agradecimento pelo meu Senhor Jesus, que Ele me dá força, o poder e a coragem, e que Ele me ensine mais a viver, que Ele viva no meu ser, no meu amar, no meu querer. Então, gente, basta nós confiar. Por mais que o problema seja pesado, mas Deus está com nós. Deus está conosco. Ele não abandona nós, não. Basta nós ali dobrar nosso joelho, conversar com Ele, como a gente está conversando com os irmãos aqui. Que Deus é Deus, mas Ele nos ouve, nos escuta. Graças a Deus. E Ele sempre diz: vinde a mim. Vinde a mim. O que é que Ele está dizendo? Venha a encontro de mim que eu te ajudarei. Graças a Deus. Glórias a Deus pela honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui, em pé, sarada e curada. Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e eu te louvo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Viu? É só. Como já está todo mundo meio avaliado ali, por isso. Todo mundo meio avaliado. Boa noite, igreja. Mais uma vez, quero agradecer a Deus. Quero agradecer a Deus por Deus estar sempre no momento certo, na hora certa, Ele sempre dá o jeito. Muitas vezes como todos passam por dificuldades financeiras e outras coisas, ficam aflitos, ficam nervosos,
mas Deus tem me capacitado e dando para que eu fique mais calmo, tranquilo, e graças a Deus esse mês eu passei por alguns momentos assim meio aflito, mas eu sempre pedindo a Deus, e naquele momento certo Deus mandou uma pessoa de lá de fora e para me ajudar. Então eu sou grato a Deus, porque Deus, Ele é incrível, Ele faz mudar as coisas sem a gente imaginar. Uma pessoa que eu nem imaginava que podia me ajudar, e do nada Ele veio, Ele mandou uma mensagem para mim e me ajudou. Então eu só tenho que agradecer a Deus também pela minha vida, agradecer pela vida da minha esposa, e graças a Deus a gente está melhorando também dessa gripe. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mais alguém? Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus. Graças a Deus. Depois a irmã tem aí uma oração com a palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
pra poder. É não são, se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É não são, se aprende a poder. É não são, se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É não são, se cumpra poder. É não são, se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É não são, se cumpra poder. É não são, se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. Em nome de Jesus, você está ungido. Também com uma oração, vamos estar passando para missionários que vai falando na palavra nesta noite. Os irmãos que tiverem assunto para nesta noite. Prometo ser irmão, paz do Senhor. Falando, né, irmãos, de bênçãos, de vitória, né? Eu estava aqui, todo mundo pedindo, agradecendo ao Senhor a oração da cura, né? Deus diz assim em Jeremias 33, clama a mim e eu responderei, né? Buscar, né? E você receberá. Minha mãe estava muito doente, eu não posso deixar de falar também. Ela disse assim que teve um dia ali que travou as duas pernas dela, ela tinha uma dor na perna esquerda, no joelho, e ela estava fazendo tratamento e daí um dia ela disse, minha filha, eu não estou conseguindo quase andar, as duas pernas, e cometeu na esquerda também. E daí eu disse assim, Senhor, e eu comecei a fazer uma campanha a favor dela, e orando, me buscando, me clamando, e dizendo, Senhor, primeiramente coloco ela na presença do Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos, e eu creio, né, na cura divina, porque um dia Ele curou meu pai, então por que não vai curar minha mãe? E eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus de longe, o Senhor está ouvindo as minhas orações. Eu disse, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, mas o Senhor deixou o médico daqui da terra. Então envia a mãe no lugar certo, no médico certo, que possa acertar o remédio da minha mãe. E daí, semana passada, liguei para ela, comecei a falar, né, e ela disse assim, filha, graças a Deus, até hoje, nem o médico tinha falado um tratamento assim, que desse certo. Ela disse assim, ela fez um check-up, fez uns exames, e daí ele deu tipo uma injeção para ela tomar. Uma 3 injeção, tipo fazendo de artrite, artrose, osteoporose, né, que dá tudo nos ossos. E ela disse assim, não sabe que eu andei por todo o médico, mas esse médico ele acertou, porque está dando certo, saiu a dor e eu não conseguia dormir e hoje eu estou dormindo. Amém. Eu disse assim, mãe, agradeça a Deus em primeiro lugar, porque mãe, aqui eu clamei tanto a Deus que a mãe fosse no lugar certo, no médico certo, e Deus ouviu as orações. Então Deus seja louvado por isso. Amém. Toda a honra agora é para Ele. Amém. Porque eu sei que eu não poderia faltar de dar testemunho, né? Porque Deus entrou com providência, né? Então eu agradeço por esse testemunho, porque a mãe está lá, né? Graças a Deus. Amém. Então vamos estar orando, agradecendo a Deus. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, me coloco diante de Ti, diante, Pai, do Teu agradecimento, Pai. Para Te agradecer, Pai, nesta noite, Pai, nessa oportunidade que o Senhor nos deu para cada um, Pai. Estar aqui, Senhor, louvando, exaltando o Teu nome que é santo e poderoso, Pai. Mais uma semana, Pai, que está começando, que possamos, Senhor Deus, ter a Tua bênção, a Tua direção, aonde nós dispor, aonde nós está, Pai, querido, nosso trabalho, Senhor, vem nas conduzir. A cada um, Pai, que está, Senhor Deus, nos assistindo, Pai. Pai, vai ao encontro da família, Pai. Que seja cura, que seja liberdade, Pai, querido. Senhor Deus, na ansiedade, na depressão, Senhor. Qual foi a enfermidade, Pai? O Senhor pode tudo, Pai. E nós podemos tudo, Pai, no Teu nome, Senhor. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor, a cada vida, Senhor, a
glória, Senhor. Visita, Senhor, meus familiares de perto, de longe, cada um, Senhor. Eu entrego em tuas mãos, tua direção, Pai, esse culto, a palavra, Pai, a tua serva, Pai, vai me trazer a tua palavra. Pai, pedir que o Senhor seja, Pai, meu Deus, usando a boca dela nessa noite, Pai. Deus, eu venha, Senhor Deus, transmitir aquilo que vem do céu para nós, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, abrir nossos ouvidos, sarar nossos ouvidos, para nós ouvir a tua palavra, guardar no coração, Senhor, para que nem venha roubar de nós, Senhor. Pai, eu te peço, Pai, abençoa, fica conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja, na paz do Senhor, amém? Amém. Uma boa noite a todos. Graças a Deus. Glória a Deus. Amados, já que vocês estão de pé, vamos novamente ler a leitura que a diaconisa Janete leu no começo. Porque hoje tudo veio confirmar que precisamos meditar na palavra do Senhor, aonde que o Senhor Jesus nos ensina que no poder da palavra dele há cura, há libertação. Amém? Então é João 5. Glória a Deus. É João 5, né? João 5. Capítulo 5, versículo 5. Mas já vamos estar lendo tudo, né? Vamos estar lendo a leitura completa, né? A cura de um paralítico de Betesda. A cura de um paralítico de Betesda. Isso. Todos acharam? Amém. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado tanque de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Por enquanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Presta atenção nisso aqui. Por quanto um anjo descia em certo tempo e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: quer explicação? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, enquanto as águas se agitam, me coloque no tanque, mas quando eu vou descer, outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te e toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Glória a Deus. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não pequeis mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curou. Amém?
Glória a Deus, como já foi orado, os irmãos podem se sentar. Hoje a palavra veio de encontro com os testemunhos, amados, tá? Eu quero meditar na palavra para não perder nada, mas depois eu quero estar testemunhando também, tá? Tenho 2 testemunhos para testemunhar. Eu já deixei para essa hora. A palavra do Senhor é que diz que ali naquele lugar, onde tinha aquelas águas, que eram águas saradoras, né? Então olha a importância de nós usar a palavra sarou e coção. E a desimportância, eu já digo, a ignorância de nós dizermos, você está bem? Melhorei. Melhorar volta. Em momento algum aqui você escuta, fulano melhorou. Aqui fala, ele sarou, ele ficou são, e a irmã Sema aprendeu rapidinho. Olha a importância de ouvir e ser obediente e dizer, Senhor, eu quero gravar isso no meu coração para a minha vida. Que em momento algum ela falou, melhorei. Ela falou, eu sarei, o Senhor me curou, o Senhor me sarou. Glória a Deus por isso. Isso se chama obedecer a palavra do Senhor, ouvir, porque muitas vezes a gente ouve e a gente não pratica, a gente não coloca em prática. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, que você não recebeu porque pedistes mal, porque fizestes mal, né? Da maneira que foi ensinada, fez o contrário. Então a palavra, da maneira que a palavra é pregada, nós temos que pegar para a nossa vida as partes-chave e praticar, amados. Temos que praticar. Porque olha o que diz aqui, então, que Jesus estava ali e havia ali uma multidão de pessoas enfermas. Ali tinha cegos, né, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porque naquele tempo, ali aquele tanque, o qual o Espírito Santo, nós estávamos aqui na sexta-feira com o pastor Paulo, nós estávamos falando do agir do Espírito Santo, que é de tempo em tempo, não é como hoje, o Espírito Santo ele age em todo momento, porque ele está em nós. Aquele tempo dos profetas, do servo de Deus, ele vinha de tempo em tempo na vida de cada profeta, não é na vida de qualquer um, de cada pessoa que estava totalmente consagrada para o Espírito Santo vir e agir. A mesma coisa era o anjo. O anjo não vinha toda hora, ele vinha de tempo em tempo. Agora de quanto tempo não se sabe, né? Mas ele vinha de tempo em tempo, mexia as águas, e quem pudesse entrar naquele momento do mexer das águas, saía sarado, saía curado ali. Só que esse enfermo aqui, e aquele tempo, uma coisa eu digo para vocês, esse paralítico, hoje nós vemos muito pouco paralítico, né? Mesmo que nós estamos vendo, a gente vê muito pouco. Mas naquele tempo havia muitos cegos, muitos mudos, muitos coxos, muitos de mão mirrada, mão seca, muitos paralíticos. Tinha em todas as ruas, era uma maldição, tipo uma maldição, porque tinha. E o que eles eram? Eles eram desprezados. As pessoas passavam, era como se fossem os mendigos que estão na rua, que muitas vezes, né, se a gente não tem a graça de Deus, a compaixão de Deus, a gente passa, a gente nem quer olhar, né? Porque aquilo é repugnante. De ver eles ali sujos, eles veem ali no estado que eles estão, comendo do chão, isso nos revira estômagos, né? Não é verdade? Então, amado, naquele tempo era pior do que isso, porque eles passavam até longe. Quem tinha lepra, quem tinha, era todo mundo longe. Então aquela pessoa ficava ali, se aquela pessoa pudesse chegar no próximo tanque, ela ia ficar ali, ninguém ia pegar e dizer, olha, eu te ajudo. Quando as águas hoje vêm e as águas se moverem, eu te ajudo e coloco. Ninguém, era muito difícil alguém se compadecer, cada um queria fazer para si. Se hoje em dia existe egoísmo, existe cada um querer para si, então imagina naquele tempo, né? Que hoje em dia, de uns anos para cá, ninguém está querendo se compadecer do outro. Eu não vou ajudar porque eu ajudei e assim me fez mal, foi ingrato.
Se eu pensar dessa maneira, eu não ajudaria mais ninguém. Não ajudaria mais ninguém. Então, assim, hoje em dia, nós temos um coração maleável, que a gente vê em uma situação, alguém ali carregando, deixa que eu te ajudo, te levo, te ajudo a dar um pedaço, coisa assim. E naquele tempo, era dessa maneira. O pessoal, eles diziam que buscavam a Deus, mas havia também esse egoísmo da parte deles, de não olhar para o outro com compaixão e dizer, eu vou ajudar. Porque eles não queriam nem que estivesse por perto, né? Cada um queria seguir a sua vida, cuidar da sua vida, para não se contaminar. E ali então, veio o movimento das águas e nada. Mas Jesus, chegando ali, próximo àquelas águas, Jesus olhou para ele, como ele é Deus e ele sabe tudo. Ele olhou, e eu imagino o coração de Deus, imagino, não tenho certeza, que Jesus disse, olha, esse aqui precisa da mão de um homem. Esse aqui precisa de uma ajuda carnal. Porque Jesus estava ali como Deus e como homem. E não vejo nenhum homem aqui na brecha para dar a mão para esse. E quem deu a mão como homem foi Jesus. Porque ali o paralítico ele deixa bem claro, Senhor, não tem nenhum homem que possa me ajudar para colocar ali. Mas o Senhor disse, eu sou homem e sou Deus. Aleluia, glória a Deus. Então ali então, o Senhor chegou, e o Senhor vendo ele deitado, e era sábado, né? Olha a compaixão do Senhor, não tem hora, não tem momento. O Senhor muitas vezes, a gente diz, eu não vou fazer tal coisa porque eu não posso quebrar aquilo, interferir naquilo. Gente, muitas vezes nós temos que ser ousados pela graça de Deus, pelo poder da palavra. Nós temos que usar a ousadia que o Senhor Jesus usou. Além dele ser homem, ser Deus, ele usou de uma ousadia para mostrar ali para aqueles o qual estavam ali com medo de quebrar aquela prática de que no sábado não podia trabalhar, de que no sábado não podia fazer nada, de que no sábado se fizesse aquilo quebraria a lei e quebraria ali o que eles era costumeiro fazer aquele povo. Mas Jesus não quis nem saber, ele sabia de tudo isso. Ele disse, eu vou deixar passar o tempo dessa vida ser curada? Não. Chegou o tempo do Senhor curar aquela vida. E o que o Senhor fez? Então o Senhor disse, e Jesus vendo esse deitado, e sabendo que estava nesse estado, e havia muito tempo, disse-lhe, quer explicação? Olha que pergunta que o Senhor faz. O Senhor nem chegou, o Senhor podia, como Ele é Deus, Ele podia chegar e dizer, irmã, em nome de Jesus, está curada a tua dor de cabeça, está curada o que está no teu estômago, está curada. Ele podia chegar e dizer isso. Não, ele pediu licença. Ele disse, tu queres explicação? Como dizer, se você quiser. E ele disse, olha o que ele respondeu, vamos ler novamente. E o enfermo respondeu, Senhor, ele sabia que era um homem que estava falando com ele, mas ele nem sabia que era Jesus. Mas olha assim o coração dele, com tanta vontade de entrar naquela água, ser emergido ali, ser sarado. E ele achou que no momento Jesus ia pegar ele ali e dizer, vai entrar na água que agora o anjo chegou. Olha a ousadia de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não. Ele pensou dessa maneira, ele disse, chegou um homem, vai agora colocar o anjo, vai vir, e esse homem vai me colocar ali dentro. Ele pensou dessa maneira, por isso que ele disse, eu não sei quem era. Então aqui, daí ele falou assim, Senhor, não tem nenhum homem algum que quando as águas se agitam, me coloque no tanque, mas quando eu vou descer outro antes de mim. Jesus disse, levanta, toma a tua cama e anda.
Eu creio que no momento que Jesus estendeu a mão, ele já foi se levantando. Então a tua cama e anda. Porque ele não podia deixar aquele estrado que ele estava ali, aquela cama que ele estava ali. Eu creio que era alguma coisa feita de madeira, sei lá, não sei do que, porque ele estava deitado ali. Ele pegou aquilo e colocou nas costas. E quem fizesse isso, para as leis lá deles, ali naquele tempo, os fariseus se levantavam, né, até para apedrejar a pessoa, para expulsar a pessoa, porque a pessoa não poderia fazer trabalho nenhum. E ele com aquilo nas suas costas, ele estava como fazendo um trabalho, porque ele estava levando algo para alguma coisa. Ele só pegou a cama para levar para outro lugar, para sair andando, para que todos fossem ver que ele tinha sido sarado. Então Jesus disse, Jesus podia dizer, ó, levanta daí e anda, deixa a cama aí. Mas ele disse, não, pegue a tua cama e ande. Como a irmã falou ali, ó, nós devemos pegar, quando nós vamos para a presença do Senhor e colocar as situações, os nossos perrengues, o Senhor, no invisível, no trabalhar de Deus que a gente não vê, mas a gente sente, a gente sabe que Deus está trabalhando na nossa vida, nós devemos dizer, Senhor, eu estou aqui. E tu, Senhor, está no comando. Então, Senhor, faz aquilo que eu tenho certeza que tu irás fazer na minha vida. E dizer, eu recebo. Quando você vem pedir para o Senhor, quando se coloca para o Senhor, Senhor, é isso que eu tenho. E tu sabes, eu não preciso nem dizer, tu sabe. Então faz, Senhor, que eu vou andando, eu vou prosseguindo. E tu faz, Pai. Então o que ele pegou e levantou, e os outros aqui diz assim, ó. Glória a Deus. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus, né? Isso que os judeus, para vocês verem, eu tenho uma bronca quando falam, a minha leitura, o meu estudo é o primeiro, eu só fiz, nem terminei o primeiro ano. Eu nem terminei o primeiro ano, segundo, né? Nem terminei. E o Senhor, não foi preciso eu fazer teologia para que o Senhor me capacitasse. Porque a teologia, ela é maravilhosa. Ela é muito boa. Porque ela vai abrir, digamos, aqui nós estamos falando de um local onde estava um povo judeu, povo fariseu, tinha um povo de todas as espécies ali. Através da teologia, você vai ter uma visão ampla da onde que era e por que aquele povo andava assim, assado. Você vai ter conhecimento. Conhecimento. Estudo bíblico. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu quero, o Rogério sempre falou para mim, agora eu estou falando, né, Rogério, não quero que você se ofenda, mas eu falo para todos. Muitas vezes a pessoa diz, eu quero uma Bíblia de estudo, porque eu vou pregar bem, eu vou falar bem. Não, amados. Não pense dessa maneira. O falar não é teu, o falar não é meu, o falar é do Espírito Santo. Você só vai ter uma visão. E você tem que ter esse cuidado de ter uma visão mais ampla dos locais, da situação, do que a Bíblia está querendo dizer, naquele tempo, naquela hora, nesse tempo. Você vai ter essa noção. Porque você pode perceber que quando alguém está pregando, quando uma pessoa que é muito doutorado em teologia, ela está pregando e ao mesmo tempo ela cita lá certas coisas lá, diz, mas Deus vai fazer porque Deus é daquele tempo. Porque ele tem todo um estudo amplo. Daí dá a impressão, essa pessoa prega que é uma besta. Ela prega porque ela tem as palavras certinhas. Mas também nós temos que ver se realmente essa pessoa tem a graça de Deus. Porque às vezes ela pode ter toda a leitura, ela pode ter toda uma faculdade, ela pode ter todo um doutorado, mas aquilo é só prática. E a presença de Deus ela não sente mais.
Tem que ter muito cuidado com isso. Tanto no estudo teológico, como nos estudos bíblicos. Você aprende, estudo bíblico, decora, você perde a unção, a graça. Porque, olha, eu estou aqui, eu estou me maravilhando com isso. Eu estou me maravilhando que parece que é eu que estou aqui ouvindo Jesus falar comigo, não com vocês, comigo. Como dizer Geni, eu sou um Deus que saro, eu sou um Deus que faço milagre na tua vida, eu sou um Deus que te sustento. Parece que eu estou ouvindo Jesus falar comigo assim. Nós não podemos perder isso. Então ali o que aconteceu? Aqueles judeus, aqueles sacerdotes, aqueles príncipes, tudo que estavam ali, eles eram muito capacitados nos estudos. Então eles tinham aquelas leis que eram impostas ali, que isso não podia fazer, que aquilo não podia fazer, porque era tudo coisa feita pelos estudos deles. Eles achavam que era daquela maneira, que era assim, que era aquela prática, porque eles praticavam assim, com os sacerdotes. Vocês acham que pastores, padres, não eram? Às vezes eles têm muito estudo, mas eles eram também, né? Então assim, ali daí os judeus começaram, o que eles fizeram? Por isso que eu digo para vocês, tão estudiosos, tão da lei, que eles eram tão sábios que eles diziam, eles já estavam pecando ali. Porque eles fizeram o quê? Eles começaram a murmurar ali. Porque quando eu vejo que alguém faz algo grandioso, e eu sei que do ser humano não pode ser, eu tenho que me maravilhar e glorificar a Deus. Não, eles invejaram e eles quiseram desdenhar tanto o homem como Jesus. Embora que eles não soubessem que realmente ele era o Messias, porque eles tinham dúvida, mas deveriam aplaudir, porque eles sabiam, com todo o estudo que eles tinham, que isso não era terreno, que isso era do céu. Aleluia. Tu vê como muitas vezes a gente é ignorante, quando a gente quer se deparar naquilo que eu estudo e eu sei. Muitas vezes a gente é ignorante, por causa da ignorância daquele povo lá. Porque aqui diz que eles eram pessoas muito estudadas, né, amados? Então o que eles falam? Daí perguntaram depois, então os judeus disseram que ele tinha curado e é sábado. E ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. E olha uma coisa bonita também que eu vejo, que a resposta daquela pessoa que ela não tinha nem estudo, com certeza, porque ela era uma pessoa que estava enferma. Há quantos anos ela estava enferma? Há quantos anos está enferma? Pois é, todos esses anos, há 18 anos, enfermo. Garanto que nem estudo ele tinha. E olha a resposta que ele deu. Olha a resposta que ele deu. Além de ele dar essa resposta para ele, ele disse, eu tomei, o que ele me disse? Eu obedeci e estou indo. A obediência gera o que? Milagre. Porque se Jesus tivesse falado, ele dizia, não, agora eu vou ficar aqui porque eu quero que todo mundo me vê. Não, ele não deu nem bola para a multidão. Simplesmente ele obedeceu e ele disse, eu tomei a cama e eu andei. Porque ele me disse, toma a tua cama e anda. Eu não vou ser hipócrita. Se tivesse uma multidão assim, acontecesse algo comigo, eu disse, não, vou agora para casa, ficar mais um pouco, porque se Deus fez comigo, vai fazer com fulano. O Senhor disse, toma e vai. Aleluia. E ele obedeceu, e a obediência na vida dele gerou que graça, porque depois ele estava no templo. Foi tão maravilhoso que ele foi lá adorar o Senhor. A palavra do Senhor diz que ele estava lá no templo. Aleluia. E aí então, daí depois, graças a Deus, e perguntou-lhe, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de aquele lugar haver grande multidão. Então ele disse assim, eu
não sei quem é ele. Como dizer, eu não sei quem que é o homem, eu não sei quem que é ele, mas o que eu sei dizer para você é que eu fui curado e eu estou obedecendo tudo aquilo que ele me disse que é para fazer. Glória a Deus. E depois Jesus encontrou ele no templo, e disse-lhe: eis que já está sã. Olha, Jesus, ali parece que deve dizer que Jesus foi até um pouquinho sarcástico, né? Como dizer assim: porra, estava gripado até agora? Já louvou? Não estou sendo sarcástico com ela? E ela foi na fala do Marcel. Ela foi na fala, mas tomou, não vou conseguir nem louvar. Não louvou poder. O Senhor não deu graça, não louvou? Então essa palavra deve dizer que Jesus assim foi bem assim com ele assim: ô moço, ô rapaz, ô meu irmão, tanto da são. E ele estava no templo. Aí diz: ó, eis que já está são, não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. E olha ali, ó. Agora nós chegamos no ponto crucial na palavra-chave. A gente já viu todo o milagre, todo o contexto. E qual que era a situação dele? Pecado. Pecado. O Senhor deixa bem claro, olha o que ele diz aqui, ó. Não peques mais, vírgula, para que te não suceda alguma coisa pior. Então ele estava naquela situação porque havia um pecado. E quando ele se deu conta, ele se arrependeu. Mas há um tempo em que o Senhor deixa a situação de um pecado que ele quer gerar salvação. Porque se muitas vezes nós pecamos e em seguida nós somos perdoados, para nós pecar pior do que a primeira vez é rapidinho. Glória a Deus. E aí o que o Senhor alertou ele? Viva na presença de Deus, faça as coisas corretas, faça as coisas verdadeiramente, tenha temor, seja uma pessoa justa, uma pessoa verdadeira, não uma pessoa que peque, não sei qual que era o pecado dele, mas para estar todo esse tempo, eu não creio que era um pecadinho, que apesar de pecado é pecado para Deus, né? Mas para o Senhor permitir esse tempo todo, ou era para glória dele, ou era para que esse homem viesse compreender a grandeza de Deus e viesse haver salvação, não só na vida dele, mas assim no todo. Porque eu creio que depois disso, a família toda deve ter se convertido, né? Porque impossível, né? Impossível uma pessoa ficar todo esse tempo e nem entrar na água e ser curada. Então, amado, essa palavra aqui, hoje, serve para nós, trazer para a nossa vida, que todas as coisas que estão ocultas, que é pecado, um dia vem à tona, um dia o Senhor trata, um dia o Senhor visita. E não adianta dizer: ah, eu pequei já faz tantos anos e o Senhor nem me puniu. Vai chegar um dia. Se é para mim viver 40 anos aqui na face da terra, e eu pequei, eu sei que eu pequei, eu não fui me consertar, eu não fui me colocar na presença do Senhor, eu não fui fazer o que o Senhor pede para fazer. O Senhor pede para nós nos arrepender, o Senhor pede para nós nos humilhar. Estava falando agora com uma irmã ali, ó. Eu disse, quando nós fazemos as coisas que o Senhor diz que tudo nós teremos que fazer com ordem e decência, se nós fazemos as coisas com desordem,
o Senhor começa a tratar. Ele começa com leveza, e Ele quer o quê? Mas Ele trata. Mas Ele quer o quê? Que nós venhamos nos humilhar, ou perante pessoas, ou perante Ele. Quando nós nos humilhamos perante a Deus, depois perante pessoas, a bênção é completa. E não adianta eu pedir perdão para Deus e eu ter ainda algo com fulano e com ciclano. Não adianta. Uma coisa que eu digo para vocês, não é fácil você perdoar. Não é fácil não é fácil você perdoar. Não é fácil você orar por uma pessoa. Não é fácil. Eu começava, vou ter levantamento, senhora, olhe o Pai Nosso todo dia e ainda frise o nome da pessoa. Não é fácil. Se eu vou orar por fulano que fez isso, fez aquilo. Ore porque aquela maldição vai ser quebrada. E o Senhor vai ver que você está orando porque você quer o bem para você primeiramente. Mas também quer que aquela pessoa venha mudar. E a partir daquela pessoa mudando, você pode até ganhar aquela pessoa para Jesus. E aí, todos são sarados. Todos são libertos. Porque ali, houve pessoas saradas, pessoas libertas, aquele paralítico sarado. E ele pegou a sua cama e foi para o seu lar. E com certeza mais vidas foram libertas. Porque ele com certeza chegou lá e disse: eu me arrependi e o Senhor me viu. Que o Senhor possa te ver nessa noite, contemplar o teu coração, a tua mente e fazer-nos lembrar daquilo que ainda não colocamos na presença do Senhor, daquilo que ainda pela palavra não oramos, daquilo que ainda não jejuamos por aquilo, daquilo que ainda não louvamos por aquilo. Se você não quer orar, louve. Se você não quiser jejuar, leia a palavra e apresente para o Senhor, né, Senhor, pelaquela vida. Então, amados, essa palavra é para nós estarmos orando a Deus da maneira correta, fazendo uma autoanálise da nossa vida. Nós precisamos, para nós receber, nós precisamos. Quando eu estava orando ali pela minha rua, quando o Senhor falou assim, seja, santifique e seja fiel. Hoje nós estamos ganhando, porque eu também agradeço a igreja, porque eu pedi para a igreja orar naquele tempo. Eu sei que a igreja orou. Nós estamos ganhando, uma bebê para ser apresentada, um casal, né? Aquela vida. Domingo vai ter aqui a apresentação. Esse casal vai estar aqui. Eles são católicos. Ela conhece a palavra, mas eles são católicos. Vai estar aqui. Ela poderia ir na quadrangular, na Assembleia, na MC2. Eu nunca disse para ela assim, leve lá na minha igreja. Mas eu sempre disse, apresente a tua filha para Jesus. Ela disse, eu já falei para o meu esposo que nós vamos apresentar. Ela disse, nós vamos na igreja eu vou apresentar. Ela falava assim, nós vamos na igreja eu vou apresentar. E eu nunca pensei que seria. Então tem coisas que a gente apresenta para Deus e outros que colhem. Nós apresentamos para Deus e vai ser colhido aqui. Amém, amados? Vocês não imaginam a alegria minha quando ela chegou na porta. Ela não chegou e me chamou particular. Ela falou para todos ver. Que tem gente que diz, eu vou falar em particular porque eu não sou crente. Ela falou para todos ver. Estava cheia a minha sala, acho que tinha o quê? Quantas pessoas? 5, 6, eu acho. Estava cheia a minha sala. Pessoas que estavam conversando, pessoas que eu estava. E ela chegou e falou, Geni, eu quero apresentar minha filha domingo, tal domingo lá. Então, a gente já vai fazer isso domingo. Graças a Deus. Mas a peleja já começou sexta-feira. Porque o inimigo se levanta. Já começou sexta-feira. E aí eu tirei a palavra exatamente por aquilo que a Loura estava falando, né? Porque eu disse, isso não é normal. Quando aconteceu, né? Tinha uma xicrinha lá no meu...
Tá. Antes a loura quebrou. O teclado, amadas, assim, né? Pegou de cima a baixo, assim. Ela continuou tocando. O teclado tocando. Achou na chave, caiu. Plaque. Achou. Ela continuou tocando. Aí eu não falei nada, porque se eu falo, Pedro, pega a espada. Pega a espada, Jesus vai ter que dizer, Pedro, solta essa espada, Pedro. Então, amadas, não falei nada. Fui pra cozinha, vou pegar a xícara. Pá, caiu. Eu só me quebrar coisa, eu não tinha que se quebrar assim. Quebra, lá, depois eu vou pegar uma xícara maior ainda, lá, detalhes, de novo. Como o Senhor diz, ainda não viu. Aí peguei, fui lá, orei, ungi. E à noite eu fui orar exatamente pelaquela pessoa. E o Senhor me deu uma palavra ali em Deuteronômio, que eu não sou, ainda não li. Já li uma parte do Deuteronômio, mas não tudo. E saiu ali, onde que fala, hoje eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Você me quer, meu Deus? Como o Senhor fala, você está na bênção, você tem a bênção. Mas as maldição também, se você não repreender isso. Tem pessoas que têm olhar maldito, tem pessoas que têm olhar maligno, tem pessoas que têm a boca maligna, que ela abre a boca e ela amaldiçoa. É, amado? Isso. Aí tá, eu li a palavra, meditei na palavra, e eu disse, Senhor, eu quero ter certeza disso. Quero ter certeza disso. O que tu me mostrou, Senhor, ali na tua palavra. Aí eu fui dormir, o primeiro soninho meu, sabe esses potes que são transparentes? Né? A tampinha tudo transparente? Aí ela estava tudo furadinha, parecia, sabe? Estava tampada. Aí dentro era cheia de pedacinhos de papéis, sabe? Pedacinhos de papéis jogado dentro ali, sabe? Aí aquela pessoa fazia assim, ela jogava assim, ó, pro lado da Andressa, aqueles papelzinhos assim, ó, jogava. O que é isso? São nomes. São nomes. E o que o Senhor quis mostrar com isso? Que pode haver intercessão contrária, não para juntar, mas para espalhar. Você já pensou? E eu não vou falar o que essa pessoa falou, né? Mas tinha uma cliente lá que ela disse assim, eu não gostei. Não gostei dessa pessoa. Ela falou, não gostei. Então, assim, são coisas, amados, que a gente tem que estar atento no que o Senhor, Ele nos mostra. Ele nos alerta. Muitas vezes acontece uma coisa, você tem caso, você acha que é casualidade. Hoje eu estou com a mão assim. Hoje eu estou assim. Não, se liga. Sinalzinho de Deus. O anjo ali, ó, filha, se liga. Porque o que acontece? Daqui a pouco eu poderia ficar atribulada daqui a pouco. Eu ia estar atribulada. Ai, quebrei isso, quebrei aquilo. Ia fazer outra coisa e ia dar errado também. A tribulação ia entrar, que a minha paz ia ser roubada. E aí ele faz festa. E aí o inimigo, ele faz festa. Você já pensou? Então assim eu digo para vocês, olha, que nós temos que orar muito, porque nós sabemos que aqui nessa cidade tem muitas pessoas que elas não têm conhecimento da palavra de Deus. E por isso que elas acham que se elas fizerem tal coisa, elas estão fazendo pro bem, mas não estão. Eu quero que vocês, essa semana, vocês orem comigo. Essa noite a Loura, eu estava expulsando, e ainda depois disso, levantei, orei, e o Senhor mostrou que eu estava expulsando demônios. E tanto é que a Loura disse, mãe, o que
estava gritando, falando, expulsando o estado. Expulsando o demônio. Você estava me usando com autoridade para expulsar. Aí hoje pela manhã veio a Roseli, que vocês conhecem, né? Ela tem a queijaria lá em Brasil Norte. E há muito tempo que ela pediu para nós ir lá orar. E não estava dando certo, estava dando certo. Essa semana, em nome do Senhor Jesus, nós vamos estar indo lá. Mais uma vitória. Nós vamos estar indo lá em Brasil Norte, orar lá na empresa dela. E quando ela chegou, eu disse, umas abelhas lá atacando ela essa semana. Ela foi parar no hospital. Né? As abelhas atacando ela, sim. Ela foi parar no hospital. E eu disse para ela, Rose, eu levantei de manhã e eu disse para mim, porque eu venho falando para você há muito tempo que nós precisamos ir lá. Ela se abriu um sorriso tão grande, uma alegria tão grande, eu vi nela. Ela disse, então tá, amanhã eu estou indo para lá, vou ver essa semana, para vocês estarem lá. Então, igreja, o que eu quero de vocês, que vocês intercedam, que vocês orem, que toda situação que tiver lá, que o Senhor possa mostrar, que o Senhor possa revelar. E se o Senhor revelar para vocês, passem para mim, tá? Porque o Senhor pode mostrar para mim, mas pode mostrar para vocês também, tá? Orem, jejuem, consagrem, porque o Senhor diz que toda a fúria do inimigo, a casta de demônio, é a confusão satânica, as obras satânicas. Não sai com uma oraçãozinha, mas sai com jejum e oração, com santificação, com presença de Deus. Tá, amados? Eu peço para vocês que vocês orem, porque eu vou estar aqui, todos os dias essa semana, na parte da manhã, orando. Esteja chovendo, não esteja chovendo, eu vou estar aqui, 5h30, 6 horas, eu vou estar aqui orando, porque depois eu preciso trabalhar. Eu vou estar aqui orando, porque eu sei o que é você lidar com o inimigo furioso. Amém, amados? Então tá, eu volto com vocês. E a palavra do Senhor é essa. Que nós venhamos determinar toda vez que algo vem para a nossa vida, que no nome do Senhor Jesus, na graça dEle, no poder dEle, nós vamos vencendo, nós vamos sarando, nós vamos sendo libertos, nós vamos sendo curados, porque Ele faz tudo isso. Vocês viram pela palavra, não é palavra da evangelho. Amém? Amém? Graças a Deus. E que domingo vocês possam convidar mais um para estar aqui, para estar vendo, porque o que vai acontecer domingo aqui vai ser um testemunho para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. O Senhor está orando nessa noite, então, convido os irmãos para estarem se colocando de pé. Eu quero estar pedindo para a diaconisa Janete, colocou o olho na mão dela e ela vai estar passando na mão de vocês, também. E esse óleo, se sabe que é o óleo que foi levado no monte. Nesse momento, vocês pensem que foi o fogo da glória de Deus que passou por aqui. E se a glória de Deus, o fogo da glória de Deus que queima tudo, vai queimar tudo de mal que tiver sobre o corpo de vocês, sobre a vida de vocês. Porque às vezes a gente é tão costumeiro usar o óleo, eu vou usar o óleo porque não. Você tem que ver que esse óleo, ele não foi em qualquer lugar. Ele foi lá no lugar santo, onde ele foi tocado pelo poder de Deus, pela presença de Deus. Amém? Pode passando nas mãos deles. Glória a Deus. Amado Pai, amado Jesus, obrigada, Senhor, pela revelação da Tua palavra nesta noite, Senhor. Obrigada, Senhor, porque falou comigo, Pai, a Tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu falou primeiramente no coração da diaconisa Janete, Pai. Depois falou com a Tua igreja toda, Senhor, meu Deus, confirmou,
é um Deus que sara, que tu é um Deus que liberta, que é um Deus que cura, Senhor. Nós somos muito gratos, Senhor, nesta noite. E nessa noite nós estamos indo para os nossos lares, Senhor, meu Deus, a certeza, Pai, que tu vai continuar caminhando conosco, guardando, Pai, os teus filhos, Pai. E que nessa semana seja uma semana, Pai, de vitória, porque a batalha não é nossa, Pai. A batalha é tua, Senhor. Pai glorioso e santo, Pai querido, dê graça no jejum, dê graça, Senhor, na tua palavra e na oração e no louvor, Senhor. Pai amado, eu te agradeço por tudo, Senhor, os teus filhos, Senhor, meu Deus e meu Pai, que estão cultuando conosco, Pai. Onde tiver alguém enfermo, Senhor, que eles sejam tocados agora e que sejam curados, libertos, sarados, Senhor. Pai querido e santo, a vida ao qual tu mostrou nessa noite, Pai. Cura, Pai querido, as dores de cabeça, Senhor. Cura, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, porque eu sei que quando tu mostra, Pai, é porque tu, Senhor, já fez a obra, Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Porque essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite.